Imagine que você está fazendo uma trilha em uma montanha magnífica e alta, né? Você se aproxima da borda para admirar a vista, mas o solo sobre os seus pés começa a escorregar, cede, e você então cai algo bem fundo mesmo dessa rocha, dessa montanha, e de um jeito que você cai como se fosse um bueiro, não tem como ninguém te resgatar naquele momento. Por um milagre, você sobrevive à queda, mas você acorda no fundo de uma fenda estreita com paredes de rocha lisa que se erguem a centenas de metros de altura. Lá de cima, no entanto, na borda do despenhadeiro, os seus amigos começam a gritar de desespero. E aí eles querem te ajudar, mas não tem cordas, não tem escadas e não há nenhum helicóptero que consiga descer aquele lugar onde você está para poder te resgatar. Porque o espaço ele é extremamente estreito. Os seus amigos, então, com a melhor das intenções, começam a gritar alguns conselhos. E preste bastante atenção nesses conselhos. Um começa a gritar: tente escalar. Se você tiver força de vontade e pensamentos positivos, você vai conseguir subir. Então o primeiro começa a dizer isso. Se tiver força de vontade e pensamentos positivos, você vai conseguir subir. Mas você olha para suas mãos que já estão sangrando e você tenta subir, mas não consegue, porque as rochas são lisas demais e você sabe que é impossível conseguir esse feito. O segundo começa a gritar e diz assim: olhe para os lados. Deve haver um outro caminho, uma outra fenda. Talvez todos os caminhos para fora desse despenhadeiro levem ao mesmo topo. Mas você caminha por horas e só encontra becos sem saída e escuridão. E então, o terceiro, talvez o conselho do século, talvez o conselho que todos dariam nos dias de hoje, o terceiro diz o seguinte: fazer o quê? Apenas aceite a sua condição e tente ser a melhor pessoa possível aí embaixo. Que conselho útil, né? Ajudou muito esse aqui. Um conselho inútil que não ajuda em absolutamente nada. A verdade cruel é que por mais sinceros que sejam os conselhos lá de cima, e por mais que você tente vários caminhos aqui embaixo, você continua preso. A distância entre onde você está e aonde você deveria estar é infinita para as suas forças. Mas então, algo impensável acontece. Você ouve um barulho de pedras caindo. Não é apenas uma corda descendo, é uma pessoa. E é a única pessoa capaz de descer e te resgatar naquele momento. Aquele que estava lá em cima, o único que conhece o caminho de volta, ele não fica apenas gritando instruções, gritando conselhos. Ele abre mão do seu conforto, do topo, arranha a própria pele nas rochas e desce até você. Ele entra na sua lama, sente o seu frio e compartilha da sua escuridão. Ele toma o seu lugar. Ele então te resgata, te leva para um caminho muito melhor do qual você estava, te tira das trevas e leva para o seu reino e cuida de você. Este homem não é apenas um instrutor que fica na borda de um penhasco dizendo: suba por aqui, vai por esse caminho, faça isso, faça aquilo. Este homem é o que salta no abismo para te buscar aonde você jamais conseguiria sair sozinho. Este alguém é quem o evangelista João vai nos revelar em seu evangelho. Este alguém é o Verbo. E é o que João 1, de 1 a 18, vai nos falar quem é este alguém. Vamos ler então o texto? João 1, de 1 a 18 diz assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém? Nós vamos olhar então para algumas coisas aqui importantes nesse texto. Primeiramente, o versículo de 1 a 2 nos fala sobre o Cristo eterno, sobre o Verbo eterno. Enquanto as falsas religiões, e você vai perceber isso em todas as falsas religiões, elas sempre tentam diminuir quem Jesus é. A palavra, no entanto, exalta a pessoa de Jesus e nos revela que ele não era apenas um homem. Testemunho de Jeová diz que ele é apenas um homem, que era um Deus. Os católicos diminuem dizendo que é apenas um filho de Maria. Todas as outras religiões, os muçulmanos, que era apenas um profeta. Todas as religiões diminuem quem Jesus Cristo é. João começa o seu evangelho deixando bem claro que quem era este Jesus e quem ele contaria a história então no seu evangelho. A palavra princípio, no princípio aqui, não se remete a um tempo, mas a algo eterno. Ele remete a Gênesis 1:1, onde diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a ideia é, desde os tempos eternos, o Verbo estava lá. Desde os tempos eternos, Jesus estava lá. Diferente do Evangelho de Mateus e de Lucas, João não representa a genealogia de Jesus, pois ele queria mostrar que, na verdade, Jesus não teve início. Ele era antes da sua própria genealogia. Ele era antes de Maria, era antes de Abraão, era antes de Davi. Ele é antes de tudo isso. João também usa a palavra verbo aqui para se referir a Jesus. E isso é curioso, porque o que ele quer dizer com verbo? Os judeus, eles utilizavam a palavra verbo para se referir a Deus. Em Gênesis 1:3, a palavra trouxe o mundo à existência. No Salmo 33:5, 107:20 e Provérbios 8:27, a palavra de Deus é a sua poderosa expressão na criação, na sabedoria, na revelação e na salvação. Enquanto isso, enquanto os judeus remetiam a palavra verbo a Deus, os gregos utilizavam essa palavra para se referir a tudo aquilo que é perfeito. Ou seja, qual é a essência de tudo? A essência de tudo é o verbo. O que é o verbo? Não sabemos, mas é o verbo.
O que é a perfeição de todas as coisas? É o verbo. O que é esse verbo? Ele está acima dos deuses, ele está acima do panteão, ele está acima de tudo, mas nós não sabemos. Mas existe algo, de acordo com os gregos, existe algo que é a essência de todas as coisas. Eles chamavam essa essência de todas as coisas do verbo. João então utiliza essa ideia, tanto judaica, tanto romana, e coloca, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o detalhe aqui é que os testemunhos de Jeová acrescentam mais um artigo aqui dizendo que o verbo era um Deus. Mas essa não é a realidade. Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que o verbo, que Jesus, ele é o Deus. Por isso que nós acreditamos na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Filho também é Deus. Ele é um Deus com Deus Pai e com Deus Filho. E é por isso que lá, mais tarde, em João 10:30, o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo, eu e o Pai somos um Deus. Não, ele está dizendo, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Eu e o Pai somos o mesmo Deus. Eu e o Pai somos o mesmo. Eu e o Pai somos um. Então no versículo 2, João diz que este Deus, este verbo, estava no início de tudo com Deus. Jesus não foi criado, não é um anjo especial de Deus que foi exaltado. Ele não é uma criação de Deus, ele é o próprio Deus, estava com Deus no princípio de tudo. Justamente o que João nos diz nos versos de 3 a 5, que é o que nós veremos então a seguir. 3 a 5 então vai nos falar sobre o Cristo Criador. O Cristo Criador. Agora então nos versículos 3 a 5, João vai nos apresentar que além desse Cristo ser eterno e ser Deus, este Cristo também é o Criador de todas as coisas. Ele começa então nos revelando que ele é o Criador. Jesus não estava ali no início ao lado de Deus Pai. Ele foi aquele que criou todas as coisas. João nos diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A ideia que temos aqui é que quem disse haja luz, quem disse haja firmamento, quem disse faça o homem a nossa imagem, etc., façamos o homem a nossa imagem, quem disse as palavras foi o Deus Pai. E quem executou essas ordens, ou seja, o verbo, aquele que executou a palavra de Deus, e ele é a própria palavra de Deus, quem executou essas ordens foi o Deus Filho, foi Jesus. Ou seja, foi pela mão e pela ação de Jesus que as coisas foram feitas. E se Jesus não existisse, então nada teria sido feito, pois ele é o próprio Deus. Colossenses 1,16 também nos diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O autor da criação, o autor e consumador da criação e da salvação, que é Cristo Jesus, ele estava lá. E ele é o Criador de todas as coisas. Além disso, João também nos diz que ele é a vida. E isso é interessante. João diz que a vida estava nele. A palavra vida aparece cerca de 36 vezes no Evangelho de João. Muito mais que qualquer outro livro do Novo Testamento. A ideia aqui é que tanto Jesus tem a vida, quanto Jesus dá a vida. Sem Jesus, não existe vida em nós. Por isso ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus, todas as criaturas recebem a vida. E em Jesus, todos os salvos recebem a vida eterna. Não existe vida sem Jesus, pois ele é
a própria vida em nós. E a terceira palavra que João utiliza aqui é que diz que ele é a luz. João, então, nos diz que a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 8,12, nós percebemos João dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E lá em João 9,5 diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Jesus é aquele que iniciou as coisas, que deu luz. Quando Deus disse, haja luz, Jesus, então, começou a palavra de Deus. Não foi criado naquele momento, obviamente que não, mas ele criou a luz. E ele é a própria luz. Lá em Apocalipse é interessante que diz que não haverá sol para iluminar o céu, porque a própria glória de Deus vai nos iluminar. Então perceba, lá no céu não vai ter sol, não vai ter alguma coisa que vai iluminar. O próprio Deus vai nos iluminar, porque não vai ter trevas. Jesus é esta luz que nos ilumina. 6-9, então, nos revela quem que anunciou a Cristo. E aqui a gente vai ir um pouco mais rápido, porque a gente já viu bastante sobre este homem, que é João Batista, né? Mas diz que houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. E sabemos muito bem quem era esse João, que é o profeta João Batista. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. João tinha esse principal propósito de preparar, João Batista, de preparar as veredas, o caminho para o Senhor. No entanto, o evangelista vai nos dizer que João Batista não era a luz. Ele não era a luz dos homens, mas veio para dar testemunho da luz, da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Somente Jesus pode iluminar a nossa vida e mais ninguém. E João Batista entendia isso claramente. Somente Jesus pode nos salvar, somente Jesus pode iluminar a nossa vida. Quarto, nós vamos falar então sobre o Cristo rejeitado. E há dois contrastes aqui, o 4 e 5, versículos de 10 a 11, depois versículos de 12 a 13. Enquanto o Cristo ele é rejeitado, de 12 a 13 vai nos falar sobre o Cristo recebido, aqueles que recebem então a Cristo. Primeiramente então o Cristo rejeitado. Qual foi a reação das pessoas quando Jesus chegou? O que deveria se imaginar, deveria se esperar? Que principalmente o povo de Deus, aqueles que estavam aguardando a vinda do Messias durante tanto tempo, iriam receber Jesus de braços abertos. Iriam receber o Jesus ali encarnado e falar assim: finalmente estávamos esperando você é a nossa salvação. É isso que nós imaginávamos que iria acontecer, mas não foi o que aconteceu. João nos diz que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A ideia aqui é que Jesus veio para o mundo, ele veio para a sua criação. Mas a sua criação não conheceu a Jesus, não o adorou, não o recebeu. A segunda frase, no entanto, dá a ideia, dá a entender que Jesus veio para o seu mundo, mas o seu povo não o recebeu. Ou seja, os judeus que deveriam receber a Jesus, o povo de Deus não o recebeu como deveriam. Cristo foi rejeitado pelo mundo e pelo seu próprio povo por causa do pecado que o cegou, de reconhecerem que ele é o Messias enviado por Deus. Hoje, muitos também continuam rejeitando a Jesus. Nesse Natal, que é um feriado em quase todo o mundo e um grande feriado brasileiro, quantas pessoas por aí sequer se lembram de Jesus?
sequer lembram do nome Jesus, ou se lembram que o Natal ele faz alguma alusão a Jesus. Trocam todo o feriado porque rejeitam a Jesus. Porque eles querem cada vez mais esquecer que este feriado, apesar de Jesus não ter nascido nesse dia 25 de dezembro, mas este feriado se remete ao nascimento de Jesus. E hoje, se você você fazer uma propaganda falando sobre Jesus, nascimento de Jesus, você vai ser cancelado por muitos. Não, como assim? É apenas um feriado normal. E você falar que foi o nascimento de Jesus, você não está respeitando outras religiões. Isso nada mais é porque as pessoas estão rejeitando a Cristo cada vez mais em sua vida. No entanto, o versículo de 12 a 13 nos falam que Cristo vai ser recebido por alguns. Cristo vai ser recebido de fato por alguns. Há alguns que receberam a Jesus. Dentro do propósito de Deus e pela soberania de Deus, Deus escolheu aqueles que iriam receber a Jesus. João nos diz que a todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A segunda frase explica o modo como nós podemos receber a Jesus. Como nós recebemos a Jesus? Nós cremos em seu nome. E quando nós cremos no nome de Jesus, nós recebemos a Jesus e Deus nos dá o direito, o poder. A ideia de direito, de poder é algo legal, é algo legítimo. Ele nos legitima como seus filhos. E agora nós nos deixamos de ser apenas criaturas de Deus e agora nos tornamos filhos de Deus. É algo interessante, porque por aí é o que a gente mais escuta, né? Ah, todo mundo é filho de Deus. É verdade isso? Não. Todo mundo é criação de Deus. Todo mundo é criação de Deus. Mas apenas aqueles que recebem a Jesus, apenas aqueles que creem no seu nome, é que se tornam filhos de Deus. E quem são esses que receberam Jesus? Foi porque eles fizeram alguma coisa especial? Foi porque essas pessoas são boas? Foi porque as pessoas são melhores do que as outras e por isso que receberam a Jesus? Não. Olha o que diz o texto. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perceba, João deixa claro que os que receberam a Jesus não são aqueles que nasceram no sangue, ou seja, da linhagem de Abraão. Esses não são os filhos de Deus. Não são aqueles que são filhos de Abraão. Os judeus não são filhos de Deus. Nem da vontade da carne, ou seja, novamente, sendo judeu. Então, nem ser judeu não quer dizer, se você é um israelita, se você é um judeu, não significa que você é um filho de Deus. Nem da vontade do homem, ou seja, nem por vontade própria. Ah, porque eu tenho um desejo, porque eu quero. Mas se Deus não tocar no seu coração e não mudar o seu coração, não adianta querer. Precisa primeiro Deus te transformar. Mas da vontade de Deus, ou seja, da eleição. É claro que a eleição de Deus, ela trabalha com a responsabilidade do homem. A eleição de Deus os escolhe, e qual que é a nossa responsabilidade? Crer e receber. Mas isso não é pela nossa vontade, isso é pela vontade de Deus. Então, olhando para nós, não é de onde você veio, quem são os seus pais, a sua raça ou a sua nacionalidade que produz a salvação. Não é porque você foi criado na igreja, é unicamente vontade de Deus. Tito 3,5 diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Recebemos a Cristo por pura graça e misericórdia de Deus. E por fim, finalmente, chegamos no Cristo encarnado. Versículo 14 até o versículo 18. João encerra nos revelando que o Verbo se fez carne.
Certamente, essa é a realidade mais profunda de todas, pois indica que o infinito se tornou finito, o eterno adaptou-se ao tempo, o visível tornou-se visível, o ser sobrenatural reduziu a si mesmo para ser natural. No entanto, na encarnação, o Verbo, Jesus, não deixou de ser Deus. O próprio Deus habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitou literalmente significa que tabernaculou. É a ideia lá do Antigo Testamento, quando eles tinham um tabernáculo e depois um templo. E a presença de Deus, ela vinha nesse tabernáculo. E a ideia aqui é, Deus estava presente. Ele tabernaculou com a gente. Assim como no Antigo Testamento, Deus agora, em Cristo Jesus, também estava presente no nosso meio. Deus habitou conosco. Deus estava aqui na terra. Ele habitou com os homens. Por isso ele diz, João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele que vem, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. É interessante que João diz essa frase, Jesus já existia antes de mim. Por quê? João era quantos meses? Perguntinha aí para vocês. Vamos ver se o irmão João adivinha. João Batista era quantos meses, mais ou menos, mais velho do que Jesus? 6 meses. Mais ou menos isso. 5 a 6 meses mais velho do que Jesus. E aí João Batista, ou seja, eles eram primos, e aí João Batista poderia muito bem dizer, não, esse é meu primo mais novo. Mas ele está dizendo aqui, não, ele já existia antes de mim. Ele já existia antes de mim. Não nasceu agora, como alguns acreditam. Ele já era muito antes de mim. Jesus existia antes dos tempos eternos. E 16, e 17, 18, ele encerra dizendo assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Jesus não veio apenas revelar uma nova lei. Ele veio revelar a lei da graça. Mas ele veio principalmente para revelar não somente uma lei da graça, mas para revelar o próprio Deus da graça. Somente em Jesus nós temos a graça e a verdade de Deus, pois o próprio Deus veio em carne e osso e se revelou para nós. Somente em Jesus nós temos a salvação. Somente em Jesus nós temos o resgate de nossas vidas. Novamente, ele não é que nem aquele homem no alto da montanha gritando, olha, faça isso, faça aquilo, siga esses conselhos, ou aceite a sua condição, fazer o quê? Não é como essas pessoas que nos aconselham dessa forma. Não. Ele é um Deus que desce até nós, que nos tira das trevas, que nos tira da perdição, do escuro. E Ele é este Deus que veio nos resgatar em Cristo Jesus. O Verbo eterno encarnou para que possamos ter luz e vida e conhecer a graça e a verdade revelada por Deus. Quero fazer então 3 aplicações. Você entende que Jesus Cristo não é um mero homem, um pequeno bebê que nasceu ou menor do que Deus, ou apenas um anjo. Jesus, ele é o próprio Deus. E por isso, quando lemos na sua história, no Evangelho, devemos nos maravilhar que Deus esteve entre nós. Este Deus veio nos resgatar da morte. Segundo, somente Jesus pode trazer luz e vida a você.
e resgatar a sua vida. Ele é o seu Criador e o sustentador de todas as coisas. Portanto, renda-se a Jesus hoje mesmo, para que você possa ter a vida eterna. E a última aplicação: se você tem o desejo de conhecer a Deus, é muito mais fácil do que você imagina. Basta você conhecer a Jesus. Basta você saber que Jesus é a revelação de Deus a nós, a expressão exata do ser de Deus. Não tem como você conhecer a Deus sem antes conhecer a Jesus. A sua história já está nos revelada nos Evangelhos. E nós hoje podemos conhecer esse Jesus através da palavra. Portanto, o que eu te digo é, se você quer conhecer a Deus, procure saber quem é Jesus. Procure saber e se aprofundar e ter uma vida com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça e pelo seu amor, e obrigado, porque apesar de nós, o Senhor ainda assim enviou o seu Filho. Nós o rejeitamos, ó Pai. Todos nós, quando o Filho veio, nós não enxergamos quem de fato ele era. Ou apenas, muitos identificaram apenas como um filho de Davi, como um profeta enviado, como alguém importante, como um milagreiro. Mas Jesus não é apenas isso. Muitos hoje continuam dizendo isso. Que Jesus é apenas um homem, que Jesus é um filho de Deus, mas não é Deus. Que Jesus é um anjo Gabriel, o anjo Miguel, que o Senhor a exaltou. Mas não é essa a verdade, ó Pai. A palavra nos deixa bem claro que o Verbo Jesus era Deus. Ele é Deus. E, ó Deus, o que as pessoas fazem hoje é continuar rejeitando a Jesus. Por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Nos revele a Jesus, para que nós possamos aceitá-lo em nossas vidas, para que nós possamos recebê-lo em nossos corações e crer em seu nome. E assim, ó Pai, nos tornarmos filhos do Senhor. Eu peço, ó Pai, que neste Natal, nesses tempos festivos, nós possamos nos lembrar dessas verdades, ó Pai, que o Verbo estava entre nós. Ele habitou entre nós e nos revelou quem é Deus. Que nós possamos nos aproximar de Jesus todos os dias de nossas vidas, ter uma amizade com Cristo, viver com Ele lado a lado, para que possamos viver uma vida em obediência ao Senhor, pelo sangue de Cristo Jesus. Assim oramos, ó Pai, pedindo a sua graça para esse momento, para esse próximo momento também, que o Senhor nos dê um bom alimento, para que nós possamos desfrutar dessa comunhão. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.